Pronto. Ok. Pode começar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, nós estamos lendo o capítulo 18, A Perfeição da Renúncia, e eu vou ler os versos 58 e 59. Verso 58. Se você se tornar consciente de mim, irá superar, por minha graça, todos os obstáculos da vida condicionada. Entretanto, se não trabalhar com essa consciência, mas agir com falso ego e deixar de me ouvir, você estará perdido. Verso 59. Se você deixar de agir segundo a minha direção e não lutar, então seguirá uma orientação errada. Por sua natureza, você terá que se ocupar no combate. Vou ler novamente. Se você se tornar consciente de mim, irá superar por minha graça todos os obstáculos da vida condicionada. Entretanto, se não trabalhar com essa consciência, mas agir com falso ego e deixar de me ouvir, você estará perdido. Se você deixar de agir segundo a minha direção e não lutar, então seguirá uma orientação errada. Por sua natureza, você terá que se ocupar no combate. Hare Krishna. Hare Krishna. Bom dia para todos. Namastê. Hare Krishna. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunminitan Jina Chakshurunminitan Jina Tasmai Shri Rave Namaha. Nasta Praishwabhadri Sunityan Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamazloki Bhakti Nastiki Haituki. Muito bem. Eu vou ler então o verso em sânscrito, como eu fiz ontem. Vou ficar lendo os versos em sânscrito também, tá bom? Então, hoje, a Bhagavad Gita, né, verso 18, capítulo 18, verso 58. Matita Savadhurgani Matprasada Tarishyasi Athachitwan Ahamkaram Na Shoyasi Vinakshyasi. E aí, o verso, então, vai dizer que se você se tornar consciente de mim, irá superar, por minha graça, todos os obstáculos da vida condicionada. Nós já visto, né, ou falado, comentado algumas vezes que é uma combinação de dois fatores, o processo de ascensão e sucesso de realização espiritual. É uma combinação de dois fatores. É dito que se deve orar como se tudo dependesse de Deus, porém agir como se tudo dependesse de nós. Então, ao orar, nós dependemos absolutamente do Supremo. Porém, ao atuar, nós partimos do princípio de que isso depende apenas de nós. E nessa cooperação, a nossa parte, que é o nosso Dharma, é usar todas as nossas capacidades intelectuais com o propósito da compreensão do absoluto. Evidentemente que vai haver falhas. Isso já automaticamente, já está previsto no processo as falhas operacionais, ok? Entretanto, como o Senhor Supremo está avisando aqui, por minha graça, todos esses obstáculos da vida condicionada serão superados, ok?
Então, imagine você que, por exemplo, supomos que nós não tivéssemos nenhuma informação acerca da forma pessoal, acerca desse princípio visual, que seria o idealizador ou o criador da manifestação cósmica. Se a gente não soubesse absolutamente nada, nós temos alguns indícios e descrições, nós temos algumas descrições dessa pessoa, mas supomos que nós não soubéssemos de nada. Ainda assim, se nós fizéssemos, digamos, uma forma de borboleta ou uma forma de árvore e passássemos a adorar essa forma de árvore ou de borboleta com a intenção consciente de alcançar o Supremo ou agradá-lo. Então, muito embora ele não fosse, supomos, uma árvore ou uma borboleta, isso não impediria de que o objetivo fosse alcançado. Não porque está correto, mas devido à graça, devido à compreensão, à compaixão do absoluto. Ele já sabe que nós vamos cometer erros, está na pauta. Então, ao cometermos os erros, isso não é considerado dentro do processo. Os erros que nós cometemos com base no egoísmo, que envolve violência e prejuízo aos demais ao nosso redor em função do egoísmo, esses erros, eles são administrados pela própria máquina, né, que é o universo, que vai retribuir sob a forma de correção educacional, conhecido como karma. Entretanto, os erros que são cometidos, que não envolvem violência, que envolvem ternura, ou que envolvem devoção ao Supremo, mesmo que hajam erros nesse processo, esses erros são corrigidos pela intenção correta de amar. Isso quer dizer que o amor corrige os erros. E como é que isso ocorre? O Senhor Supremo, por sua graça, vai então neutralizar esses erros e tratar de expressar-se de uma maneira consciente para que aquele que o busca possa. Então, é pela graça do Senhor, é pela interferência divina que nós somos emancipados à condição de compreendê-lo. Nós, quando as pessoas dizem, ontem eu estava no médico, fui fazer um exame, e tinha uma revistinha ali e tal, religiosa, e uma pergunta foi feita lá, dizendo, quem é Deus? Alguém perguntou lá para o orientador espiritual, foi feita essa pergunta, quem é Deus? A resposta que ele deu, nós não deveríamos fazer essa pergunta, quem é Deus, por conta da nossa incapacidade de visualizá-lo. Pois, supomos que ele fosse algo muito grande, e ele é muito grande. Então, nós não teríamos capacidade para vê-lo. Assim como uma formiguinha não tem capacidade de ver a dimensão de uma montanha, devido à sua pequenez. Então, eu conjecturei da seguinte maneira, isso está errado? Não, está correto. Mas isso está absolutamente correto? Não, não está absolutamente correto. Está parcialmente correto apenas. Porque, muito embora o Supremo seja grandioso e nós sejamos pequenas e não sejamos capazes de vê-lo, se por ventura o Senhor Supremo, embora grandioso, queira se fazer visível para nós, esse problema já acabou. Porque uma das vantagens de sê-lo, Deus, é a capacidade de ser o que ele quiser. Então, ele pode facilmente assumir uma forma que eu seja capaz de visualizá-lo para interagir com ele. E assim, esse obstáculo da grandeza de Deus é automaticamente eliminado pelo fato de, não por ele ser grande, mas por ele ser inteligente, por ele ser de bom senso, por ele ser coerente, por ele ser compassivo. Se ele quer ser visto e conhecido por nós, obviamente que ele não vai manter a sua grandeza imensurável diante de nós, porque isso é inviável. É um projeto fadado à falência, não vai dar certo. Então, por uma questão de bom senso e de raciocínio lógico, não é, da parte do Senhor Supremo, ele vai se adaptar à nossa condição de vê-lo, e não, nos forçar, ou pelo menos ele teria que nos emancipar à condição divina de Deus para ter uma capacidade de visualizar o infinito. Eu acho que isso é imprático. Seria muito mais fácil ele se adaptar, não é, à nossa capacidade, já que ele tem poderes infinitos e nós não. Entende? Então é pela graça do Supremo que o nosso conhecimento se dá, que a nossa realização do absoluto se dá. Isso fica bem evidenciado aqui
quando o próprio Krishna diz que, entretanto, por minha graça, esses obstáculos da vida condicionada serão superados. Porém, né, entretanto, se não trabalhar com essa consciência, buscando, ok, servir ao absoluto, mas agir com o falso ego, que significa com egoísmo, com o princípio relativista, individualizado, e não me ouvir, então você estará perdido. Quando o Krishna fala, você estará perdido, ele não está fazendo uma ameaça aqui. Ah, você está perdido. Não é isso. A alma condicionada, ela já está perdida. Ela simplesmente permanecerá perdida. Né? Você quer ver como a alma condicionada é perdida? Pare alguém na rua e pergunte, senhor, senhora, de onde a senhora vem? Ah, do meu pai. Mas não sei de onde viemos. E para onde você vai? Tampouco sei. Sabe? Então, isso quer dizer, se uma pessoa não sabe de onde vem, e se uma pessoa não sabe para onde vai, qual é a condição dessa pessoa? Ela está perdida. Não é? A humanidade não está tentando até hoje de onde viemos. A ciência não se ocupa unicamente nessa função para entender de onde nós viemos, para onde nós vamos. Qual é a condição de uma pessoa que não sabe de onde vem ou para onde vai? Ela está perdida. Então, ela já está perdida. O que Cristo está dizendo aqui, você permanecerá perdida. Alma condicionada. Então, o ideal é você ouvir alguém que conhece o caminho, para que você saia da condição de estar perdida. Ok? Agora eu vou, para concluir aqui a fala, eu vou então entoar aqui o próximo verso, tá? Yad aham karan ashri cha na yotisya itimanasi mityasya vyasayate prakriti-stvan nikshoshyati. E o verso vai dizer que se você deixar de agir segundo a minha direção e não lutar, ou seja, se você se render à mente, procrastinar, relativizar, ou seja, se você entrar na síndrome dos 3 porquinhos, lá, né, aquela historinha dos 3 porquinhos, se você não entender ou não se esforçar para entender o que eu estou te falando para o seu próprio bem, então seguirá uma orientação errada. Por sua natureza, você terá que se ocupar no combate. Por sua natureza, você terá uma orientação errada. A orientação errada, nós já tivemos essa orientação errada no passado. E o resultado dessa orientação errada do passado é justamente o fato de nós termos renascido como seres humanos. Então, o renascimento humano, o nascer na forma humana, indica que nós não conseguimos concluir a equação na vida passada com o nosso personagem anterior. Então, nós estamos repetindo a série humana. Então, isso é uma repetência. E alunos repetentes são aqueles que têm dificuldade de entender ou que são determinados em burlar ou sabotar o processo de entendimento. Tem esses 2 casos. Tem o caso do aluno que é meramente assim, ainda não está qualificado para assimilar completamente o conteúdo, e também tem o caso daqueles que procrastinam e sabotam o processo de aprendizagem. Então, os alunos que repetem são aqueles que não concluíram o curso. Isso significa o quê? Que nós não ouvimos apropriadamente. Né? Ouvir é o processo que permite a evolução de maneira sustentável, de maneira consciente. Nós temos a tendência de terceirizar tudo para a religião e rezar, infinitamente rezar. E nós jogamos tudo para o processo da reza em si, como se isso fosse a meta final do processo de evoluir. Não é. Não é. Acreditem vocês, na minha condição de astrólogo, eu atendi já muitas pessoas que passaram a vida toda rezando. E na hora que vem o problema real da existência, elas vão para o remédio, para atenuar a crise existencial, a depressão, a angústia, etc.
Isso demonstra claramente que o ato de rezar pode não ser suficiente para gerar um produto interno capaz de trazer ao ser a paz que ele está buscando. Então, nutrir a inteligência. Claro que o processo de rezar, de oferecer orações, ele faz parte da receita. O problema é que quando nós apostamos todas as nossas fichas nessa área, tende a não funcionar. E eu, como profissional desse campo, posso confirmar a vocês que em muitos casos não funciona. Tá? Por isso que no nosso programa da Sala dos Mantras, eu sei que às vezes para algumas pessoas pode até parecer um pouco desconfortável ter que ouvir os conhecimentos, não estou dizendo vocês, mas eventualmente eu ouço, né, algum comentário assim, mas você não poderia falar menos? E a gente poderia rezar um pouco mais, fazer um pouco mais de mantras e tal, e você poderia diminuir a sua voz, a sua fala, porque eu acho que as pessoas já sabem de tudo isso que você está falando. Né? Eu já ouvi isso daí algumas vezes, mas eu não desisto. Por quê? Isso é um discurso vazio. Porque, muito embora a gente diga que saiba, nós renascemos como ser humano. É a prova de que nós não sabemos. Então, para garantir que nós vamos aprender dessa vez, vamos ficar ouvindo esse conhecimento, porque aquele que já sabe se deleita ao ver que outros estão aprendendo. Então ele sente prazer em reouvir novamente muitas e muitas vezes. Aquele que não sabe se entedia com o conhecimento. São aqueles que ignoram o conhecimento que se entediam com o conhecimento. Aqueles que entendem o valor do conhecimento se deleitam com o conhecimento. E você pode perceber a sua saúde espiritual baseado no prazer que você sente ao aprender o conhecimento espiritual. Porque é isso que sustenta com autenticidade o seu ato de oração. Sem conhecimento, o seu ato de oração pode ser simplesmente um parasitismo espiritual, ou seja, que quando você tenta sutilmente forçar a Deus a fazer o seu trabalho de casa, para que você não tenha que fazer. E isso pode ser um truque que não funciona, porque pessoas inteligentes percebem quando estão sendo manipuladas, e a oração pode se transformar num ato de manipulação assim, na ausência de conhecimento. E o Supremo não é mentecapto. Ele consegue perceber quando ele está sendo acessado autenticamente e quando ele está simplesmente sendo bajulado ou quando está havendo uma tentativa de fraudá-lo. Não é inconsistente quando nós nos aproximamos do Senhor Supremo para pedir ajuda para algum fator, mesmo que ele seja material. Só não pode ser fútil, só não pode ser vazio de propósito. Mas se você tem alguma aflição, alguma questão material, não é assim como um pai, uma mãe, um filho, quando se aproxima de um pai e de uma mãe, com alguma aflição material, isso não é incorreto. Só não pode ser fútil, vazio, porque todos os pais entendem quando o desejo de um filho é fútil, é vazio, e quando é real, é importante, é necessário. Então não é que não há essa preocupação da parte de Deus com a nossa realidade material. Nós podemos nos aproximar de Deus com esse propósito também, não é errado, só não pode ser fútil e vazio. E quando é que nós não somos fúteis? Quando é que nós não somos vazios do nosso propósito espiritual? Quando nós gostamos de aprender o conhecimento. Shravana, ouvir o conhecimento. É assim que você define se você é uma pessoa superficial ou se você é profunda na sua abordagem espiritual. Muito bem. Então, eu acho que a gente pode prosseguir, né, a partir daqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Shanti. Namastê. Om Tat Sat.